Em que etapa se decidiu que agora eu vou defender motoristas? A minha relação com o universo dos caminhoneiros, Melodia, eu falo que foi amor ao primeiro processo, porque eu não busquei advogar para o público dos caminhoneiros. Na verdade, o meu escritório foi procurado por caminhoneiros terceirizados dos Correios, e aí eles procuraram o meu escritório para a gente poder ingressar com ações trabalhistas. É, você advoga há quanto tempo? Eu sou advogada há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Ter tido já várias experiências, né? Sim. Alguma que, assim, te marcou muito fortemente sobre uma causa que você pegou para defender e que essa te marcou, assim, além do normal? Sim. Tem uma causa que ela me marcou bastante, de um caminhoneiro, cliente de Goiás, há uns anos atrás. Ele sofreu um gravíssimo acidente, ele sobreviveu assim por milagre de Deus mesmo. E ele passou 3 dias no meio do mato, sem socorro, até ele ser socorrido. Ele ficou muito machucado, ele estava com a esposa, né, nesse evento, nesse sinistro, nesse acidente. E a causa dele me chamou muita atenção, Melodio, porque é o que eu falo, os caminhoneiros, quando eles entram em contato conosco, eles estão com dores muito grandes. Ele chorava no telefone, ele falava que ele estava com muita dor, que ele estava com muito medo, que ele não tinha recebido a assistência devida, né, naquela situação. E foi um processo que me marcou demais. Eu tenho casos, Melodio, que eu realmente me emociono mesmo, me emociono de chorar, porque você vê uma realidade que você fala, meu Deus, como que isso pode acontecer, né? A pessoa se sentir ali sozinha, desesperançosa, enfrentando uma batalha. Então, esse processo, eu fiquei muito feliz a gente ganhar esse processo. Eu fiquei muito feliz de poder ter sido um alento para esse cliente, né? E da mesma forma, eu percebo muito no dia a dia de atuação, principalmente com essa questão que os caminhoneiros enfrentam, dos bloqueios indevidos em gerenciadoras de riscos. Esse é um problema que já existe há muito tempo, mas que só agora está sendo mais publicizado. É um problema que acontece não só para quem é caminhoneiro empregado, quem é caminhoneiro autônomo, para as próprias transportadoras. Tem muita transportadora também sofrendo com isso. E a gente vê que muitos caminhoneiros estão impossibilitados de exercer a profissão por conta desses injustos bloqueios. Então tem vários e vários casos de processo no escritório de caminhoneiros já em estágio depressivo por não conseguirem trabalhar. Eu me sensibilizo muito porque, Melodivo, essa é uma causa que o meu escritório resolveu abraçar. Quando eu entrei no universo dos caminhoneiros, eu não sabia o que era gerenciadora de riscos, e quando nós começamos a advogar nesse segmento, nem os juízes sabiam o que era gerenciadora de riscos, né? Tanto é que tinha várias audiências em que os juízes queriam entender como é que funcionava, para que elas servem e tudo mais, e a gente trazendo luz a esse problema, essa causa. Então a gente percebe ali no dia a dia o quanto que essa é uma dor. Eu diria que hoje essa é uma das principais, se não a principal dor dos caminhoneiros no setor de transporte. Tem inviabilizado muito a atividade, e a gente vê que tem muitos e muitos caminhoneiros que estão sofrendo por conta dessa situação. É um problema bem grave. Por que acontecem tantos barramentos, tantos bloqueios? Por que não se pode falar o porquê que a pessoa está bloqueada? Respondendo, não, tem muitos caminhoneiros que nunca responderam a processos criminais. Tem muitos caminhoneiros que sofreram um acidente ou assalto, ou até por situação de homonímia, estão sendo injustamente bloqueados. E esses bloqueios, eles não têm uma limitação no tempo. São bloqueios permanentes, são bloqueios que não tem um período, uma periodização. Então, assim, não se dá oportunidade para o caminhoneiro exercer o contraditório, a ampla defesa. A Constituição é muito clara. Uma pessoa que está sendo acusada, ela tem que ter o direito de se defender. Então, se o caminhoneiro está sendo acusado de ter um perfil de risco, ele tem que ter o direito de se defender e buscar ali resolver esse problema. Há muita falta de diálogo por parte das empresas, eu critico bastante isso. Os caminhoneiros não têm acesso à informação, os caminhoneiros muitas vezes eles são orientados de forma errada, tem que ficar correndo atrás de um monte de documentos que eles entregam para as gerenciadoras na esperança, né, desse perfil voltar a estar regular, desse perfil ser aprovado, e muitas vezes o perfil continua reprovado. Aí tem que acabar contratando serviço jurídico para poder buscar resolver esse problema. Você não acha que o problema do Brasil vai um pouquinho mais longe, talvez? Eu penso, Melodivo, que isso seria facilmente resolvido se a gente tivesse a oportunidade do caminhoneiro se defender.
Se a gente tivesse, por exemplo, a gerenciadora, ela quisesse fazer uma análise de perfil realmente, como de fato ela faz análise de perfil, seguindo critérios objetivos e não discriminatórios. Porque muitas vezes, né, Lodiva, a gente está falando da população dos caminhoneiros, muitas vezes o cara ele até teve um problema no passado, né? Ele até teve um problema com a justiça. E o que acontece muito? Quem é caminhoneiro que está assistindo, o patrão muitas vezes ele sabe disso. Ele sabe que ele teve, mas sabe que é uma pessoa regenerada, sabe que é uma pessoa que não teve reincidência, sabe que é uma pessoa que de repente respondeu por um processo que não teve absolutamente nada a ver com o mundo do transporte. Esse tempo mesmo a gente pegou um caminhoneiro que ele estava sendo bloqueado porque tinha cortado 3 árvores na chácara dele, ele respondeu por um crime ambiental. E estava com bloqueios definitivos em uma série de gerenciadoras de riscos. Nada a ver, né? Realmente. Tem uma caminhoneira muito famosa, inclusive também vou fazer uma live com ela, que ela está bloqueada numa grande gerenciadora de riscos. E ela foi bloqueada por quê? Porque ela simplesmente participou como testemunha num processo. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu entendo o papel das gerenciadoras, mas eu acho que ela tem que fazer uma distinção de caso a caso. O que ela não pode é querer nivelar todo mundo e falar, ó, porque você tem um boletim de ocorrência, porque você teve um inquérito, você participou de um inquérito, porque você teve um processo e simplesmente querer cortar a cabeça geral. Se os critérios forem mais claros, com certeza vai abrir. E falando, inclusive, das transportadoras, essa semana mesmo a gente atendeu no escritório uma advogada empresária, dona de transportadora do Rio Grande do Sul, em que ela nos relatou que o CNPJ dela está bloqueado na gerenciadora. Da transportadora? Da transportadora. Os caminhões dela estão com bloqueio, porque muitas vezes o bloqueio não acontece só no CPF, ele pode acontecer no CNPJ, ele pode acontecer nos caminhões, né? Então, ela estava falando que ela está perdendo inúmeras cargas por conta desses injustos bloqueios. Então, não é algo que é só direcionado para os caminhoneiros, para os próprios transportadoras. As próprias transportadoras estão enfrentando esse tipo de drama, esse tipo de problema e está algo muito caótico. Por quê? Porque a gente precisa ter a aprovação desse PL 1015. As pessoas elas precisam ter o direito de se defender, de ter acesso aos critérios. E ainda que o PL não seja aprovado, a gente tem Constituição Federal, a gente tem LGPD, e é isso que nós fundamentamos, o fundamento jurídico das nossas ações, dos nossos trabalhos, é utilizando o ordenamento jurídico, que ele tem as suas balizas já, e isso é muito importante. Critério é critério. Agora, definir esses critérios, antes de colocar esses critérios lá, que vai passar por uma peneira de discriminação ou não. Aí é que é a parte mais pesada. E aquele tal negócio, né, Melody? É o caso a caso. Não se pode generalizar, cada pessoa é uma pessoa. É claro, a gente sabe, existem quadrilhas infiltradas no meio do transporte, óbvio. Claro que esse papel delas é muito importante nesse aspecto. Demais. Mas não pode generalizar. Eu acho que, até para as gerenciadoras que nos assistem, né, para os empresários, seria importante que eles deixassem os canais mais abertos para o diálogo. A gente tem conseguido, por meio dos nossos trabalhos no escritório, fazer um papel de desbloqueio de muitos e muitos caminhoneiros. A gente tem conseguido. Porque tem gerenciadores que são acessíveis. A gente consegue demonstrar por A mais B a injustiça que está sendo naquele caso, entendeu? Então, eu acho que isso seria de grande valia. Vale as gerenciadoras se atentarem a isso também, né? Acho que ajudar as pessoas também em algum momento. Sensibilizarem um pouco mais, né? E tentarem ajudar, porque realmente tem muito caminhoneiro que está sofrendo muito com isso. A gente ouve bastante. Eu já atendi muito caminhoneiro chorando, né, Lodivo? É impressionante. A gente se comove, né, com a situação deles. Os pontos de paradas homologados do governo, como eu vou fazer? Como é que funciona? Exatamente. Esse é um problema muito sério, Melodivo. Por quê? Porque a lei, ela prevê o descanso. O Brasil é o 5º país no mundo, o maior número de acidentes. Essa é uma taxa, assim, muito expressiva. Então, o caminhoneiro, ele precisa descansar, só que, ao mesmo tempo, a gente não tem uma infraestrutura que socorra esse público, né? E aí vira uma luta, né, para esses caminhoneiros descansarem, para eles conseguirem tirar esse repouso, para eles terem um lugar adequado. E muitos caminhoneiros acabam sendo contra o descanso, porque querem faturar, porque, na verdade, o problema está mais embaixo. Se a gente tivesse melhores fretes, se a gente tivesse realmente comissões justas, né, pagas para o caminhoneiro, ele não precisaria ralar, se matar, perder horas e horas de sono para trabalhar, tantos acidentes acontecendo. Se a gente tivesse um valor mais digno para ele não se sacrificaria tanto, porque esse é o problema do caminhoneiro hoje,
Ele quer porque quer batalhar e aí ele acaba achando que o descanso é um luxo, mas não é um luxo, o descanso é algo absolutamente necessário. Para que ele produza mais, porque lógico. o impacto econômico e social desse número de acidentes é muito grande para a população, para o país como um todo. Então, todo mundo perde nisso. Então, por isso que a gente precisa melhorar. O Brasil ele tem uma grande extensão territorial, a gente precisa ter mais e mais estrutura para esse pessoal. Sem dúvida nenhuma. Caminhoneiro, algum cliente que de repente acha que tem, mas não tem o direito também? Acontece? Acontece bastante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, a questão da cama gaúcha, que todo mundo adora ter, mas que não é permitido. E aí tem direitos, Melodivo, que quando você... Cama gaúcha? O que é cama gaúcha? A cama gaúcha é quando você tira, para ficar com uma cama maior para descansar ali na cabine do caminhão, você acaba suprimindo os assentos. Ah, ok. Então aí eles acabam falando, mas a gente não tem estrutura, quer dormir melhor, a gente entende tudo isso, né? Mas o Código de Trânsito brasileiro, ele não permite realmente, aí entram as multas, essa adaptação. Doutora Fran, como é que as pessoas fazem para falar com você? Contato com o nosso escritório pelo número 11 96624 5959. Me acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, @advogadademotoristas, no TikTok, @advogadademotoristas. Eu tenho um perfil também no YouTube, o Café na Boleia, que eu quero, inclusive, agora produzir mais conteúdo. Café na Boleia? Café na Boleia, que legal. O que você põe lá nesse Café na Boleia? Eu faço conteúdos sobre os direitos dos caminhoneiros. Também continua na parte de dicas. Só que o formato do YouTube ele é um pouquinho diferente, né? Então ele exige um pouco mais de conteúdo. Então são mini aulinhas, né? Que a gente vai dando. Mas eu quero alimentar cada vez mais, né? Para trazer mais e mais conteúdo para a galera.